Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, por esse evento fantástico. É um prazer estar aqui no evento do Unboxing com vocês. E nos próximos minutos, a gente vai bater um papo sobre como usar soluções de gestão de processos para aumentar o valor percebido pelo negócio e diminuir os riscos nos seus projetos de S4, mas também de melhoria contínua. Meu nome é Eduardo Rodrigues, estou deixando aqui do lado do canto direito da tela os meus dados de contato, vocês podem escanear, né, o QR Code, e a gente pode continuar essa conversa e discutir o caso específico de vocês depois dessa bate-papo, tá bom? Mas se não, também no chat a gente pode interagir. Bom, do que a gente está falando? A gente está falando de uma visão da SAP. A SAP tem a seguinte visão: claro que é importante ter insights, ou seja, conhecer como seus processos rodam. Eu falo como seus processos rodam, eu estou falando da saúde, estou falando da performance, estou falando de efetivamente como eles estão desenhados e se eles estão sendo executados como eles deveriam. E com base nesse conhecimento, dentro de um certo contexto, eu quero me adaptar ao cenário de negócio. Me explico. Vamos supor que você está tentando medir seu DSO, Days of Sales Outstanding, ou seja, quanto tempo você demora para receber depois que você vendeu, grosso modo. A SAP está disponibilizando, primeiro, um catálogo de KPIs para que a gente possa compartilhar e falar todo mundo a mesma língua. Então, as regras de negócio ficam claras. Depois, a gente está falando de a capacidade de medir automaticamente esse DSO. Terceiro, e não menos importante, se comparar com o benchmark do mercado, para entender se você está melhor ou pior que os seus pares. E mais adiante, claro, sugestões de como esse processo poderia ser executado e que tipo de automações e correções você poderia aplicar no seu negócio para você ter um melhor benefício para o seu negócio. Então, como é que isso funciona em termos práticos, né? Em termos práticos, a SAP organizou o portfólio depois da aquisição de uma empresa chamada SAP Signavio o ano passado. A gente, historicamente, a gente tem várias soluções de gestão de processo que tocam de alguma forma a disciplina de gestão de processos. A brincadeira que eu faço é que o Hasso Plattner, que é um dos nossos fundadores, no primeiro dia que ele sentou para perguntar para um cliente como o seu processo funciona e desenhou ali o processo num guardanapo, ele começou a fazer gestão de processos. E isso foi, de alguma forma, incorporado em todas as soluções no decorrer desses últimos 50 anos. O que a SAP fez foi exatamente isso no ano passado. A gente melhorou um pouquinho ali, né? Saiu do guardanapo e agora a gente tem um portfólio, uma suite completa sobre gestão de processos que passa por análise, desenho, simulação, melhoria, rollout, change management, né? E monitoração, no final das contas. E a grande sacada é que a SAP também traz conteúdo. Nos últimos 50 anos a gente aprendeu muito sobre gestão de processos e sobre como os processos podem ser executados na empresa inteligente, e a gente trouxe conteúdo pronto. Então a gente tem os best practices de como esses processos podem funcionar, tem os desenhos, a gente tem os PPIs, né, como medir esses processos e as medições desses processos. A gente tem um benchmark de resultados dos nossos clientes dividido por indústria. A gente tem várias sugestões de correção e de melhoria nos seus processos de forma automatizada. Tudo isso dividido basicamente em 4 grandes disciplinas. Quando a gente fala de gestão de processos, é muito comum que a gente caia na falácia de falar só de uma dessas 4. Então, às vezes a gente fala só de mineração de processos sob medição, às vezes a gente fala só de desenho, de BPMs, de governança e mapeamento. Às vezes a gente fala só de automação, mas a beleza da nossa suíte completa, de ponta a ponta, é que ela fala desses 4 grandes pilares. Então, ela fala, sim, da capacidade de medir e analisar meus processos de negócio. Ela evolui para desenhos conceituais e simulações, tanto dos processos, e aí, claro, depois conectando isso com as jornadas dos meus clientes, dos meus funcionários, dos meus fornecedores. A SAP é super forte em governança, versionamento, aprovações, tudo mais, mas também automação, RPA, workflow, inteligência artificial, e evoluindo, não menos importante, pelo contrário, acho que o mais importante é que a gente coloca tudo isso numa plataforma colaborativa, para que a gente possa, em tempo de projeto e em tempo de discussão, sentar todo mundo na mesma página, sentar todo mundo na mesma mesa e compartilhar visões, né? Tanto de TI quanto das áreas de negócio. Então, como é que isso funciona em termos práticos? Vamos para a prática.
Na prática é isso aqui. Aqui a gente tem a carinha de um portal de projetos. Se vocês olharem aqui, eu vou fazer uma brincadeira com vocês com um lead to cash hoje. Nessa discussão de lead to cash, eu estou usando aqui o portfólio básico de Activate, a metodologia de Activate que vocês conhecem bem, e eu já deixei várias áreas abertas, só para economizar o tempo aqui no nosso bate-papo. Tudo bem? Então, quando a gente começa um projeto, e aqui eu quero falar um pouco mais genérico, né? Eu poderia falar exclusivamente num projeto de migração da S4? Poderia. Mas eu também posso falar num projeto de melhoria contínua. Então, pensando na excelência de um processo específico. Ou um terceiro momento é, o S4 ainda está um pouco distante no meu horizonte e eu quero fazer um fase zero, como a gente chama, né? Eu quero fazer uma preparação. Eu tenho tempo esse ano, por exemplo, para me preparar para o que o ano que vem eu vou começar. E um quarto cenário, e não menos relevante, é já estou no S4 e quero usar melhor os processos que eu tenho implementados na empresa. Então, são cenários possíveis e fica difícil cobrir tudo aqui nesse primeiro bate-papo, mas, por favor, me procurem e a gente pode discutir caso a caso. Aqui eu vou dar um exemplo de como eu posso tratar uma melhoria num processo de lead to cash usando esse ferramental que eu tenho disponível hoje. Então, na fase de discovery, eu estou tentando entender o que está acontecendo. É meio que definir um escopo de atuação, de alguma forma, certo? Para fazer isso, eu tenho várias formas. A SAP tem uma solução automatizada, plug and play, que se conecta no seu RP ou no seu S4 e automaticamente te dá uma visão em tempo real, então eu carrego todos os dias aqui para dentro, isso aqui é vivo, de como os seus processos estão rodando dentro do RP ou do S4. Como é que funciona isso? Então, aqui vocês podem ver, né, eu tenho 6 grandes macroprocessos que estão lá no meu RP. Eu tenho também uma visão por linha de negócio, se eu preferir, então, finanças, asset management, manufatura e assim por diante, mas eu vou ficar ali com a visão de linha de processo end-to-end. Estou olhando aqui lead to cash, por exemplo. Quando eu entro no processo de lead to cash, a primeira coisa que eu posso observar é que eu tenho 4 grandes pilares: process flow, indicadores de performance, correções recomendadas, indicações indicações de inovação, né? Recomendações de inovação. E aqui eu tenho vários subprocessos que compõem esse meu macroprocesso de ponta a ponta. Então eu vou pegar aqui o mais básico para a gente bater esse primeiro papo, que é o processo de criação da ordem de vendas. Depois essa ordem de vendas chega no conta a receber e por fim ela é baixada, né? Então aqui eu tenho umas informações de cara bastante interessantes. Primeiro eu tenho o filtro aqui, claro, né? Eu posso comparar diversas divisões da minha empresa, eu posso comparar sales organization diferente, período diferente, inclusive antes de aplicar uma correção, depois de aplicar uma correção, uma melhoria e tal. O sistema automaticamente me mostra aqui uma visão de milestones, né? Como esse processo caminha no meu sistema. Então ele fala que eu recebi mais de 13 mil documentos de vendas. Depois de 20 dias, em média, ele chega lá no contas a receber. No pior dos casos, eu demorei 39 dias. Depois de 38 dias, ele é dado baixo. Então, tem uns 58 dias aqui de DSO, né, de alguma forma aqui. E eu tenho também uma crítica automaticamente do sistema sobre possíveis problemas ou possíveis pontos de atenção. Então, se vocês verem aqui, eu tenho uns blockers aqui. E esses blockers se referem aqui embaixo um color code básico, né? Vermelho, um problema, amarelo, um ponto de atenção e branco, de alguma forma, um contexto. Então, eu tenho, por exemplo, que 24% das minhas ordens de venda estão sendo criadas automaticamente. O que é uma coisa que a gente pode pensar e tentar investigar. Eu tenho quase 30% dos meus documentos de vendas são cancelados. E eu posso ter uma ideia aqui do que significa em termos financeiros, né? São 63%. E eu consigo ver mais ainda que, por exemplo, tenho 43% dos meus itens, 7 milhões em contas a receber atrasados. E aí eu posso querer saber mais sobre isso, né? E aí quando eu entro aqui, eu tenho acesso ao line item. Como ele está conectado ali dia a dia com o seu RP, eu tenho a capacidade de te mostrar linha a linha todos os itens lá do contas a receber que estão atrasados. E aí você pode começar a encontrar padrões, né? Sempre vem do mesmo cliente, sempre vem do mesmo da organização de vendas, sempre se refere ao mesmo produto, de repente, forma de pagamento e tal. Você pode começar a brincar aqui e já encontrar possíveis causas para o problema que o sistema automaticamente, que de novo é plug and play, encontrou para você. Claro que você pode evoluir e ter uma discussão adicional do tipo, quais outros indicadores de performance ou de saúde eu tenho no meu processo. Vocês vão olhar aqui que eu tenho uma lista bem grande, né? Então, eu tenho vários itens aqui, mas alguns chamam a atenção. Por exemplo, problemas de dado mestre. É muito comum a gente encontrar clientes aí com problemas de dado mestre
Inclusive, por exemplo, esse aqui chama atenção, eu tenho 61 mil itens, onde os termos de pagamento estão errados lá no contas a receber. E isso é interessante, porque isso pode estar conectado com aquele meu contas a receber alto em aberto. Quando eu entro aqui, eu tenho aqui uma série de os line items, né, especificamente. Se eu tiver uma dúvida sobre o que significa, eu tenho acesso ao catálogo de KPIs a partir daqui. E, claro, mais interessante ainda, eu tenho sugestões automáticas do sistema sobre possíveis inovações que eu posso implementar aqui. No caso, ele está recomendando aqui 2 Situation Handling, que eu posso ativar no RP para melhorar esse meu indicador. Então, tem aqui, se eu clicar, claro, não é muito escopo dessa nossa conversa de hoje, mas se eu clicar aqui, eu tenho todo um help para me explicar como aplicar esse situation handling, como ativar ele e tal. Isso aqui é vivo e ele vai continuar sendo alimentado aí por um bom tempo. Bom, esse aqui é um indicador, né? E eu posso aqui, como vocês viram, eu tenho acesso a vários outros, né? Então, outro que me chama a atenção aqui é toda a questão de automação. Então, ele fala aqui que, por exemplo, só 9% dos meus documentos de financeiros são criados de forma automática. E quando eu entro aqui, de novo, ele tem um catálogo aqui, ele tem todos os line items de novo, mas ele tem duas coisas novas. Ele me traz aqui, por exemplo, o benchmark, que eu estou dando exemplo de indústria de construção. Enquanto a minha empresa está em 9%, a mediana do mercado é 49%. Então, eu tenho um espaço de melhoria muito interessante. E, de novo, ele me sugere aqui como eu posso melhorar esse processo. Então, ele vai ter aqui, claro, algumas automações, ele vai ter alguns RPA, Situation Handling, algumas telinhas Fiores que podem me ajudar aí a melhorar esse meu processo, a melhorar esse meu indicador. Tudo bem? Bom, seguindo adiante aqui, como eu disse, tem vários, eu poderia, né, ficar todo o tempo que a gente tem aqui discutindo só os indicadores aqui, mas caminhando, eu tenho essa outra dimensão de análise aqui, que são as correções recomendadas pelo próprio sistema. Então, dentro daquelas, todo o arcabouço de melhores práticas que esse app está disponibilizando, tem essa crítica sobre como o seu processo está sendo executado. Isso aqui é uma tela, cara, para o usuário de negócio. Isso aqui não precisa de... A maioria desses itens não necessariamente eu preciso de suporte de TI. Então, eu tenho aqui essa visão de qual é o item, qual é a recomendação, número de objetos afetados, impacto, esforço e value driver. Então, se eu pegar aqui, eu quero reduzir esse aqui, vamos lá, reduzir COGS, eu tenho esforço médio e impacto alto. Então, qual que é o que ele está criticando aqui? Que menos de 30% das novas invoices foram criadas de forma automática. E vamos entender, então, vamos tentar saber mais detalhes desse cara. Ele vai trazer os line items, claro, e vai me trazer aqui uma recomendação. Então, vai falar assim, você tem que entrar no relatório da BAP e tal, e executar o job de tempos em tempos com uma variante específica. Então, ele vai te dar dica de como melhorar esse seu processo. Você pode ir ali um a um, sabendo já qual tipo de value driver que você pode esperar. E aí, uma coisa que traz o pessoal de TI para a mesa é essa função aqui de inovações. Então, tanto inovações que podem ser consideradas, por exemplo, hoje, então tem aqui machine learning, tem alguns RPAs, alguns deles são compatíveis com S4, alguns com ECC S4, eu tenho aqui algumas telas Fiores, mesma coisa, né, algumas compatíveis com ECC, algumas com S4, tem um link aqui direto, ele cai lá no Help e vai te falar quais são os pré-requisitos. Então, aqui eu posso estar... Esse aqui é fantástico porque você pode estar no momento anterior ao S4, buscando aqui nesses indicadores de performance problemas de dado mestre, line items que deveriam ser bloqueados, que deveriam ser arquivados e tal, ou processos que poderiam ser corrigidos antes de entrar no S4. Eu podia estar no pós-go live e já melhorar, usar melhor o que eu tenho. E eu posso, no momento de fase zero de planejamento, que com base nos meus dados, o sistema vai me sugerir aqui, por exemplo, capabilities do S4 que eu deveria considerar no meu projeto. Então, eu tenho vários usos para isso aqui. E isso aqui, de novo, se a gente voltar na nossa rodinha, a gente está no momento de discovery. A gente está tentando entender potenciais problemas ou potenciais oportunidades que a gente tem para explorar juntos. Tudo bem? Outra forma de explorar esses problemas era uma forma mais documental. Então, aqui, o que eu fiz foi, eu criei aqui um modelo operacional standard, né, básico, assim, que parte aqui, óbvio, isso aqui vocês teriam que criar, né, para a empresa de vocês, de acordo com o negócio de vocês, mas eu criei aqui um que é genérico, né? Então, eu tenho aqui toda a questão de idea to launch, então, da ideia à criação de novos produtos, lançamento de novos produtos, toda a questão de prospecção até pós-vendas e os processos de suporte. E eu posso começar a integrar isso aqui
que num sistema convencional, ou no papel, ou numa outra possível solução, é uma coisa parada, stuck, né? Aqui eu posso integrar informações interessantíssimas. Então, a gente está olhando o Order to Cash. Se vocês olharem aqui no diagrama, eu tenho dois sinaizinhos aqui de atenção. E eu posso entender o que são esses sinais de atenção. Então, eu posso começar a integrar informações adicionais. Então, aqui eu posso ter, no mesmo diagrama, informações complementares, a gente chama de overlays, né? Overlays, layers de informação adicional. Então, para o pessoal de compliance, se eu tenho algum risco de compliance. Para o pessoal de automação, se eu tenho potencial de automação. Para o pessoal de auditoria, quem é o responsável por esse processo. Então, aqui do lado você tem exatamente isso. Você tem aqui mais detalhes, tem os links que eu posso, para onde eu posso ir, então depois eu vou descer um pouco mais de detalhe, mas eu sei quem é o dono desse processo. Eu tenho aqui todo o assessment criteria, então eu começo a integrar uma informação teórica, que esperava demorar 85 dias para rodar esse processo de order to cash. Estou demorando 125, então já estou integrando lá com o que está acontecendo de verdade. Tem aqui toda uma classificação de risco, compliance level, aonde isso acontece e tudo mais. E aí, beleza, eu quero descer no detalhe, né? Quero saber mais sobre esse processo específico de order to cash, agora que eu sei como ele se encaixa no meu modelo operacional como um todo. Então, está aqui o desenho do ciclo de vida do order to cash, se a gente quiser, né? E a gente sabe que ele tem vários fatores. Embaixo aqui eu posso adicionar informações, eu posso colocar links externos e tal. No nosso caso, a gente vai focar mais em descobrir aqui mesmo dentro. Então, também tem a questão do overlay, e eu posso navegar para um tema específico, né? Gestão de crédito, por exemplo. De novo, eu vou ter ali as informações adicionais aqui do lado, né? Aquele assessment que eu já mostrei anteriormente, e eu vou ter capacidade de cair no BPM, né? Como o meu processo está efetivamente desenhado, naquele modelo, para o pessoal aí que está acostumado, mais clássico de BPM, aqui, né? De caixinha a caixinha e tal. E a grande vantagem, eu posso, grosso modo, aposentar meu documento Word, ele é mais clássico, né? Meu editor de texto de uma forma geral. Por quê? Porque em cima de cada caixinha, eu posso colocar, por exemplo, uma race. Eu posso colocar se eu tenho um custom development para criar dado mestre, nesse caso aqui. Quem é o dono, quem é accountable, quem é consultado, os tempos teóricos, o tempo real, o volume de transação. Então, eu posso, e aqui embaixo, eu posso escrever informações adicionais de como efetivamente executar esse processo. Então, eu posso deixar ele bastante vivo aqui. Se vocês olharem, eu tenho os overlays aqui, que são vários no meu caso aqui. Se tem execução humana, se tem potencial de bottleneck, se tem waiting time, enfim. Tem uma série de outros layers de informação que eu posso colocar em cima desse desenho, desse BPM. Isso tudo ainda, gente, vou voltar ali, né, vou começar a fechar aqui para a gente não se perder na brincadeira. A gente ainda está aqui no Discovery. Quando eu começar a fazer o Prepare, eu posso querer saber mais detalhes. Então, imagina ali, eu fiz aquela primeira medição, plug and play, da minha empresa como um todo, 6 macroprocessos que rodam mais fora. Depois eu fiz um desenho mais conceitual ali, né, partindo do modelo operacional, desenhando para o ciclo de vida e chegando nos BPMs. E claro que eu posso ter encontrado alguma oportunidade de melhoria já aí, mas eu posso ir além. Depois me falar, pô, Eduardo, além das medições do ECC e tal, eu tenho outros sistemas que fazem parte dessa gestão de crédito, por exemplo. E aí você pode, eu brinco, né, fazer deploy do seu armamento pesado, né, que é a nossa solução de mineração. Então a gente pode minerar, a gente se conecta com qualquer fonte de dados, qualquer uma, da SAP e não SAP. Você pode ter construído em casa lá com uma ferramenta, uma solução em Delphi com MySQL sem problema nenhum. Se eu tiver timestamp, descrição e indicador único, eu consigo trazer esse dado aqui e integrar ele na minha análise. Aqui eu tenho uma análise específica de gestão de crédito, por exemplo. Então, como é que ele funciona? Ele lê os logs dos sistemas, a gente cria uma tabela de análise ali, claro, e com base nisso ele roda os algoritmos de mineração que criam esse mapa visual aqui, ó, de como o processo funciona passo a passo. Então ele mostra que o processo começa, aí eu estou analisando aqui 2.500 casos quase, eu crio o dado mestre, depois eu deveria calcular o credit score, calcular os riscos e tudo mais. Mas se a gente olhar aqui, ó, tem 618 vezes onde isso não é feito. É um número muito alto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando dado mestre, pulando toda uma análise de crédito que eu devia fazer e automaticamente definindo um limite de crédito. Está errado. E eu posso, inclusive, criar indicadores adicionais para isso. Então, quantos casos eu estou analisando, para quantos clientes eu fiz o assessment, qual o valor financeiro que eu estou tratando, quantos possíveis caminhos esse meu processo tem.
esse sistema de variantes aqui é quantas formas diferentes eu tenho de fazer análise de crédito. Eu tenho 47 formas diferentes. Eu aposto que se a gente olhar na nossa documentação formal, nossos SNOPs, né, a gente não vai encontrar esse número absurdo de variação. Então, a gente tem até um target de baixar para 16. A gente tem, porque a gente está pulando esses passos, muito provavelmente, a gente tem o acesso incorreto de vários clientes, enfim, a gente tem um potencial de melhoria bastante interessante que a gente pode olhar. Claro, a gente pode medir também aqui o quanto tempo está demorando, está demorando demais aqui, a gente esperava demorar 3 dias, estamos demorando 4 dias e pouco, o que é consoante com o que a gente viu lá no nosso modelo operacional, o processo de order do cash como um todo estava demorando mais, e esse aqui é um dos componentes que tá impactando, eu tenho a distribuição no tempo e tudo mais, mas aí mais legal que isso, eu tenho aqui uma possibilidade de, com base na teoria, né, confrontar a prática e a teoria. Então, eu pego o BPM do meu processo de gestão de crédito e confronto aqui contra o real. Então, o vermelho que a gente vê aqui, esse caminho vermelho, é o caminho que realmente está acontecendo contra o que deveria acontecer. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, entre o passo de calcular score manualmente, ele tem uma parte aqui de mudar o limite de crédito que não estava previsto no meu desenho teórico. Pode ser um problema com a prática, pode ser um problema com a teoria. Aí a gente precisa de um especialista de processo para analisar isso. E com base nisso, claro, eu posso analisar o throughput, né, quanto recurso eu estou consumindo em cada um dos passos, e obviamente eu estou passando aqui em linhas gerais, né, e com base no que realmente acontece, então, obviamente que eu poderia estar fazendo um processo clássico aqui de entrevistar vários usuários finais, documentar, revisar e tal. Aqui eu estou indo no dado, estou perguntando para o dado como o processo está rodando. E a partir do momento que eu entenda disso, eu posso, claro, pegar isso e converter isso no modelo conceitual. Então, eu saio da prática, dos logs dos sistemas, e exporto um BPM, exporto um modelo teórico do meu conceito, para começar, inclusive, a trabalhar. Então, olha que legal. Se você estiver pensando no seu S4 lá no futuro, você pode hoje começar a olhar ali e falar, bom, talvez valha a pena tirar uma foto dos meus processos hoje e entender como eles realmente acontecem, e aí, com base nisso, gerar um conceito teórico, gerar uma discussão, que não necessariamente é perfeito, e aí, com base nisso, pensar em como eu vou implementar lá na frente. Ou não, ou eu já estou no S4 e eu quero olhar com lupa ali um processo crítico, procure to pay, por exemplo, order to cash, qualquer outro, a gente pode fazer isso também e entender se ele está funcionando como a gente desenhou. Então, esse é uma possibilidade ali quando a gente está falando aqui desse processo desse momento de prepare. Quando a gente está em exploração, é muito comum a gente estar pensando em como o processo poderia ser. E é claro que você pode começar desenhando essa solução do zero, né? Então, folha em branco aqui no sistema, né? E vamos documentando juntos, a gente tem um módulo específico para o usuário final, é super amigável e tal. Mas a SAP também te oferece, se você olhar aqui no rap.sap.com, que alguns de vocês devem conhecer já, inclusive, por cenário, né? Então, vamos olhar, a gente está olhando aqui o cenário de crédito, a gente pode pensar aqui como é que esse cenário de crédito poderia aparecer. Se você olhar dentro desse sistema, todo cliente SAP já tem acesso a esses cenários. A gente navega aqui para os cenários, então eu estou aqui no Brasil, na S4HANA, tal, on-premise, para o cenário de crédito, e ele me mostra aqui 3 coisas que são super interessantes. O fluxo do processo, uma sugestão de script de teste e o BPMN 2.0, que é o que eu posso baixar ali. Por quê? Porque eu posso vir aqui, olhar o processo, como a SAP sugere que esse processo seja executado no S4. Então, está aqui, né? Defino os limites tal, e sigo o processo. E se você olhar, eu posso pegar este diagrama aqui e importar ele no Signavio. E ele fica assim, com essa carinha. Quer dizer que essa é a verdade absoluta? Quer dizer que o best practice da SAP não pode ser mudado? Não, mas é um ponto de partida para a sua discussão. E é um ponto de partida super interessante porque você pode colocar na própria ferramenta lado a lado o seu cenário atual, lado esquerdo, então você documentou ali, entendeu, o seu cenário atual é A. E você pode comparar e baixar o best practice da SAP e ter uma discussão. Time de especialistas da SAP, time de usuário final, consultores e tal. Então, aqui a gente tem um exemplo, de novo, falando aqui do gestão de crédito, né? Tem um exemplo aqui que, no cenário atual deste cliente teórico aqui, eu tenho toda a questão aqui de cálculo de limite de crédito, cálculo de score e tal, que é o que não está acontecendo, porque a gente olhou isso na prática, na mão do vendedor. E o Best Practice da SAP sugere que isso fique na mão, então nesses 3 passos aqui, ó, do controlador de crédito,
com a ajuda, inclusive, de uma agência externa. Então, esse é o tipo de discussão que antigamente a gente fazia o quê? Na base do papel, na lousa, e agora a gente pode fazer de forma sistêmica, né? Então, nesse caso aqui, faz todo o sentido do mundo, a gente controla a revisão, aprovação, tudo mais, adotar o best practice SAP e tirar da mão do vendedor ali, o que já não está acontecendo como deveria. Então, acho que esse é um ponto bastante interessante. E aí, quando a gente, voltando lá para nossa linha, pensando já lá no Realize, né? Pode vir uma discussão adicional, tipo, faz ou não sentido de verdade, quais os impactos que esse novo processo pode trazer para a empresa. E a gente tem, dentro da plataforma, a capacidade de simular impactos. Então, se olhar aqui, ó, o que eu fiz? Eu já me convenci conceitualmente que limite de crédito, score e tal, tem que ser feito pelo Credit Controller. Mas lá naquele primeiro passo, eu tinha uma sugestão de adotar RPAs para várias coisas, né? Então, eu quero fazer uma simulação. Eu não sei se vale a pena, nesse momento, adotar os RPAs. Então, o que eu fiz? Eu configurei aqui, ó, eu vou testar para um mês, eu configurei 2 cenários. O primeiro cenário é executado exclusivamente por humanos. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho os custos out of the pocket, como a gente chama, tem as durações de cada uma das atividades, tem as frequências de execução dessas atividades e tem os recursos que eu tenho disponíveis para as atividades. No cenário B, muito similar, a diferença é de que eu estou usando robôs para essas 3 atividades aqui em azul. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou 30 dias, cenário as is, vou dar um play. Quando eu dou um play, o sistema automaticamente começa a simular isso. E fala, ó, em um mês você vai receber 220 ordens de vendas, conforme a frequência que você informou. Os pontinhos azuis são os casos caminhando durante o processo. Vocês vão ver aqui que aqui no cálculo de crédito, no cálculo de risco, eu tenho work in process, né? Então eu tenho coisas, passos atividades que não saíram, não foram terminadas ainda. Eu tenho aqui, está pequenininho, mas dá para ver, antes da aprovação do limite de crédito, eu tenho 6 processos que estão esperando a aprovação. E como consequência, eu tenho 220 processos chegando, depois de 30 dias eu processo 184, e o sistema automaticamente sumariza para mim custos, tempos e recursos consumidos. E já me fala que eu tenho um gargalo no vendedor, que é uma coisa que eu constatei aqui também visualmente, né? E aí eu penso, cara, beleza, então vamos testar agora a hipótese se eu adotar o RPA. Então, mudei aqui para 2B, os mesmos 30 dias, vou voltar para o começo para a gente conseguir enxergar, dou um play. Então, a frequência não vai mudar, vou receber os mesmos 220. Visualmente, a gente já vê aqui que eu não tenho mais aquele working process que eu tinha antes, não tenho mais gargalo que eu tinha antes, vejo os robozinhos aqui trabalhando. Dos 220, eu consigo processar 217, quase a totalidade, e eu tenho um comparativo aqui, né? Então, nesse caso específico, adotar os RPAs, adotar os robôs é mais barato, usa menos tempo e consome menos recurso, além de dar um throughput, né? Uma saída para o processo muito maior. Então, neste caso específico, de novo, dentro da solução, eu consigo decidir que vale a pena, faz sentido. Essa simulação pode ser usada para vários cenários. Por exemplo, se a sua empresa estiver comprando uma outra empresa. Você imagina que com essa compra, o seu departamento de compras, o departamento de vendas vai assumir um workload maior, vai ter mais recursos vindo também, mas você quer ter certeza que essa composição de novos recursos vai dar conta do volume de trabalho novo. Você pode testar aqui com o processo que você definiu para ver se está funcionando ou não e vice-versa. Bom, depois que você fizer isso, você vai começar a operar. Então, a gente olha lá, nosso último passo lá é run, né? Então, estamos em execução. Quando a gente está em execução, o nosso sonho, de alguma forma, é que tudo seja monitorável e tudo fale com o cliente final. Né? A gente está falando de processo de lead to cash, no final das contas. Então, o que eu fiz aqui é um desenho de futuro. Assim, né? Então, bom, primeiro eu desenhei uma jornada do meu cliente, pensando numa compra online aqui, né? Então, eu procuro o produto, faço cotação, ponho o pedido, tenho meu crédito analisado, né? O pedido preenchido, mando para o cliente, faço invoice, tudo mais, pagamento e quando receber. Tudo bem. Eu consigo colocar para cada um desses passos da jornada, que é olhando para fora, né? Não é o BPM olhando para dentro, eu consigo colocar aqui, por exemplo, o objetivo de cada um desses passos. Então, um passo importantíssimo é o shipping, né? Tem que mandar o bem, o produto para o meu cliente. Eu posso refletir aqui dados de sentimento também. Então, por exemplo, o NPS para cada um desses pontos, né? Tipo Uber, né? De 1 a 5 estrelas e tudo mais. Eu posso, claro, falar quais sistemas suportam cada um desses passos, porque é improvável que uma jornada completa de cliente seja suportada por um sistema único. Depois eu posso mapear os momentos de verdade. Então, momento de verdade, quando eu fiz a cotação,
quando eu tive meu crédito aprovado e quando eu efetivamente recebo minha mercadoria. Posso falar aqui como eu vou medir. Então, on-time delivery e outbound delivery created. Posso ter os processos internos que suportam esses passos externos da minha jornada. Posso ter as medições aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um time delivery medido. Então, é um passo da minha jornada que eu estou medindo com um processo interno, que é o de entrega. Aqui eu estou em 76%. Está vendo aqui que meu limite inferior é 75%. Então, pode ser que seja um problema. E pode ser que eu queira entender como é que isso está no tempo. Então, eu estou vendo aqui, ó, que apesar de não estar ideal, ele está melhorando. Tem uma frequência que começou em 60%, está subindo, está melhorando. Então, tem um potencial de alta. Mas se eu quiser saber, por exemplo, que pessoas, que organizações são responsáveis por isso, eu sei que o Shipping Expert, né, é o cara com quem eu tenho que falar. E se eu precisar de ajuda de alguém de TI, eu também sei que é o cara de FICO e o cara de SD com quem eu tenho que falar. O ideal desse último ponto aqui é que a gente possa olhar juntos e discutir, uma vez que já operando, como os meus processos, a minha performance e a minha saúde desses processos estão impactando na percepção que o meu cliente final tem dessa jornada que ele embarca comigo. Percebe que a gente traz todo mundo para a mesma mesa? Então, se eu fizer uma recapitulação rápida aqui, voltando para a nossa roda de projeto, aqui, né? Para o nosso Activate, se a gente quiser. O Discovery, como é que eu faço? De forma automatizada, quando eu estou falando do RP, usando o Process Insight, por exemplo, para ter uma visão ali holística dos seus 6 macrograndes processos, com medições, com ideias de como os milestones estão caminhando, com recomendações de correção e com recomendações de inovação. Depois eu posso ter um entendimento conceitual. Como é que o meu modelo organizacional está organizado, como é que isso se distribui em cadeias de valor e finalmente em BPMs, e como é que vários layers de informação trazem mais pessoas para a mesa. Então, enquanto uma pessoa está preocupada na execução, né, como é que passo a passo uma coisa é feita, outra pessoa está preocupada com os riscos envolvidos, outra pessoa está preocupada com o volume de transação, outra pessoa está preocupada com a tecnologia que suporta aquele mesmo processo. Depois, se eu precisar descer no mais detalhe, entender um processo específico na lupa, eu posso usar Process Mining para entender, com base nos logs, com base nos dados, como aquele processo efetivamente está executando, e medi-lo com meus próprios KPIs. Por último, não menos importante, pega os best practices da SAP, junto com como eu executo meus processos, ou mesmo com os best practices fornecidos pelos nossos parceiros, e faço uma comparação ali, comparo onde eles são diferentes, que eu posso fazer e construo os meus próprios. A partir do momento que eu cheguei nessa conclusão, eu posso simular impacto financeiro, impacto em tempo, impacto em recursos, para ver se realmente eu quero chegar nesse ponto. Claro que, para quem quiser, depois a gente pode conversar como a gente faz a integração disso tudo com o Soulman, para que a gente tenha lá os TEDs amarrados e tudo mais. E, finalmente, eu monitoro a minha operação. Então, esse é o resumo da ópera. Para fazer tudo isso, a gente tem uma solução completa, mais modular. Então, o Process Insight é aquela parte plug and play que te dá a visão completa do seu ECC. O Process Intelligence é a nossa solução de mineração de dados. Process Manager, onde eu desenho, simulo os meus BPMs, baixo os best practices da SAP e tal. Journey Modeling, para desenhar aquela jornada que eu mostrei no final. Governança, versionamento, aprovações, revisões, workflows de aprovação e publicação. Automação, aquela parte que você já conhece super bem, RPA, workflow e tudo mais. Tudo isso gerenciado ali no Collaboration Hub, que é nosso portal de entrada para tudo que tem a ver com processos, seja para desenvolvimento, seja para monitoria, seja para enablement depois. Porque a gente entende que essa documentação toda não vai ser gerada só para o projeto, né? Então, a gente gera essa documentação toda para que ela seja viva, para que ela seja usada, inclusive, para quando novas pessoas cheguem na organização, você mostra ali, cara, assim que a gente trabalha, esses são os processos que você suporta, esses são os riscos envolvidos, são os controles envolvidos, isso que você recebe de outras pessoas, essa que você entrega para outras pessoas, nesses processos você é responsável, nesse você é consultada, nesse você é informada, e assim por diante. Para quem quiser começar a jornada, pode falar comigo, claro, mas eu deixei alguns links interessantes aqui. O Process Discovery é a versão light e gratuita do Process Insight, que é aquela parte mais automatizada que eu mostrei. O Process Insight, mais informação aqui. Para quem for cliente SAP, dá para brincar aqui de explorar os best practices SAP lá do nosso ERP aqui. Estou deixando um trial com vocês, para quem tiver interesse. Mas mais importante, é deixar meus dados de contato.
Queria deixar o meu muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês.